Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trade. Sejam todos bem-vindos. Começando a semana, hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026, são aproximadamente 11h36 da noite. Começando rapidamente aqui pelas três principais bolsas, em virtude de que nós não tivemos nenhum evento importante no calendário econômico lá nos Estados Unidos. Teoricamente foi um dia positivo, todas as três principais bolsas performaram no verde. Tivemos aí o S&P com uma alta de 0,50, Dow Jones alta de 0,64 e Nasdaq uma alta de 0,43. Lembrando, pessoal, que existem boatos, né, de que haverá novamente um shutdown lá nos Estados Unidos. Nós não tivemos consenso entre republicanos e democratas ao que tange o orçamento, então a partir aí do dia 1º de fevereiro poderemos ter bastante volatilidade caso isso se concretize, então é importante acompanhar essa possibilidade aí da parada novamente do Estado norte-americano. Nós sabemos que com o cessamento das atividades, nós não teremos, né, indicadores, resultados importantes ao que tange a economia. Então isso pode trazer ruído, pode trazer aí a busca dos institucionais por ativos de menor risco, né, reservas de valor. Então tudo isso precisa ser colocado num cenário não muito distante, porque essa possibilidade de fato pode se concretizar. Então vamos acompanhar ao longo dos próximos dias e, obviamente, as atualizações a respeito de um novo shutdown será passado para vocês em primeira mão aqui no canal. Beleza, pessoal? Então vamos aqui para o Bitcoin, recapitulando a última análise na quinta-feira passada. Neste momento, para nós, preço a mercado 88.662 dólares, agora 673 dólares. Então vamos ver, pessoal, o que rolou, né? Como eu mencionei na análise da quinta-feira passada, e quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, basicamente tivemos aí, em primeira mão, no diário, uma alta um pouco mais expressiva quando a gente compara as três principais bolsas, 1,93 aí de performance. E aí, o que que a gente analisou, pessoal, na quinta-feira passada? Quais eram os pontos aí que a gente precisava ficar de olho? O primeiro ponto, pessoal, era em relação à média de 20 períodos. Nós sabíamos que para buscarmos, né, níveis superiores de preço, tínhamos que acionar o gatilho que for imposto, né, ou seja, o fechamento do preço acima da média, dois candlesticks, ambos com volume comprador e pelo menos um com característica de força. Tivemos aí, pessoal, ao que parece uma tentativa de rompimento ou falso rompimento, movimento bastante comum, tá, pessoal, aqui no mercado cripto, ao que parece, né, foi algo proposital feito aí por algum grande institucional para que pudesse, né, liquidar operadores alavancados. Então, a importância aí de um bom gerenciamento. Você precisa ter uma margem, né, na sua carteira, pessoal, justamente para que, né, você esteja preparado para a volatilidade. Infelizmente, se você operar alavancado com pouca margem, o mercado ele vai até você. Não adianta espernear, pessoal, achar que é manipulação e etc. Ele vai te tirar do jogo. Esses caras não estão para brincadeira. Isso aqui não é cassino. Então tem que tomar muito cuidado e justamente a gente tenta trazer isso para vocês porque essas possibilidades elas ocorrem a todo instante. A repetibilidade ela é muito alta. Então tivemos aí, pessoal, a tentativa de rompimento. Olha o preço, fechou abaixo, né? Recusa de preço e aí a gente veio buscar a outra banda, né, pessoal, para o acompanhamento também, seja de rompimento ou recusa de preço. Então tivemos aí, pessoal, 50% da condição, né, imposta concretizada. Então qual que seria? Dois candlesticks fechando abaixo, ambos com volume vendedor, pelo menos um com característica de força. Tivemos aqui o primeiro, pessoal, candlestick, né, com característica de força e volume vendedor. Olha o segundo, pessoal, candlestick
né, com volume comprador, inclusive a formação aí aparentemente de um doji de reversão, ou seja, não houve a confirmação de rompimento também. Tanto é que nós, né, viemos buscar novamente aqui essa região na qual seria um ponto de decisão aí para a confirmação de rompimento pelos vendedores. Então, por isso, pessoal, que eu falo que é importante, né, esses gatilhos, essas condições impostas, elas sejam concretizadas, tá? Não havendo essa confirmação, fica muito vago, né, a análise e, obviamente, pode acontecer esses movimentos nas quais você está presenciando aqui neste momento. Então, ambos os sentidos, nós não tivemos o acionamento do gatilho, né? A condição imposta não foi acionada, tanto aqui, né, pelos compradores, tanto aqui para os vendedores. E aí, pessoal, o que que a gente percebe, né, neste primeiro momento? E a gente precisa fazer algumas atualizações. Acho que o primeiro ponto, pessoal, é a gente analisar que em um passado próximo nós estávamos utilizando essa referência aqui desses fundos, né, como um suporte. E aparentemente houve um respeito aqui por essa estrutura, essa sequência lógica de fundos ascendentes, na qual a gente vai utilizar desde então, até pela facilidade aqui, né, pessoal, de movimentação em ambos os sentidos, mas aqui não faça mais sentido a gente utilizar como referência, a gente faz a remoção e a gente coloca aqui esse novo suporte diagonal, fazendo alusão à ascendência desses fundos, né? Talvez aqui seja o último ponto aí mais importante antes, né, pessoal, eventualmente acontecendo, né, de uma queda um pouco mais acentuada, mais generalizada, tá? Porque a partir desse ponto aqui a gente já não vê, né, aqui múltiplos encontros na abertura, no fechamento, na máxima e na mínima do preço, ou seja, isso aqui pode ser um facilitador aí, né, para os vendedores em caso de um futuro próximo a gente, né, vir buscar essa região. Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa atualizar aqui, pessoal, para o acompanhamento. Outro fator importante é o que foi apresentado de volume comprador no dia de hoje, tá, pessoal? Isso aqui é um ponto muito positivo. O volume comprador superou o volume de venda apresentado ontem, no domingo. A gente percebe que veio aí um movimento bastante denso, né, em blocos, quase que verticalizado aí por parte dos vendedores, mas tivemos os compradores reagindo aqui em um ponto importante, né? Aqui na proximidade mesmo do suporte e evidentemente isso nos traz aí um certo alívio, né, diante, né, desses últimos dias ou até mesmo essas últimas semanas. Então, pessoal, acho que precisa ficar bastante evidente que temos, né, novamente aqui um conflito de interesses, né, principalmente ao que tange os compradores. Então, teoricamente, a região de abertura de hoje, né, e até mesmo fechamento de ontem, é um ponto importante caso o preço venha a retroagir aqui na proximidade aí dos 86.700. Eventualmente, pessoal, o que a gente percebe neste instante são os compradores tentando a confirmação de rompimento da média de 20 períodos aqui para nós, tempo gráfico de 4 horas. A gente tem mais 1h13 até o fechamento deste atual, ou seja, em caso de fechamento acima, teremos, né, um candlestick já confirmando aí, pessoal, a tentativa de rompimento. Aí iremos analisar o posterior, né, subsequente aí a 1 da manhã. Fechando 2, pessoal, né, acima, vem caracterizando este primeiro aí, né, com perfil de força. Então isso também é um ponto já positivo. Fazendo essa confirmação, pessoal, de rompimento, pode ser que a gente consiga ganhar tração e, eventualmente, os compradores poderão ter o ímpeto
né? Inclusive de buscar aí já níveis superiores, né? Sem o preço eventualmente retroagir aqui novamente, tá? Então, acho que vai depender muito dessa confirmação. A gente precisa do acionamento desse gatilho. Então, partindo do princípio de que haverá essa confirmação, pessoal, talvez o alvo mais contundente e plausível seja aqui a média de 20 períodos no diário, aí próximo dos 90,400, né? Um segundo alvo, talvez aí a máxima, né, do que foi apresentado na sexta-feira, ali na proximidade aí dos 91.200. Então, talvez esses dois pontos aqui sejam alvos plausíveis, né, pessoal? Né? Pode acontecer, tem uma grande possibilidade, dependendo, né, do que tivermos de fechamento aí nas próximas horas, né? A gente precisa dessa confirmação primeiro, né? Estamos aí no meio do desafio, é preciso acompanhar. Agora, pessoal, não havendo, né, essa confirmação na qual nós sabemos, né, quais aí os fatores, né, eventualmente vem a recusa de preço aí, a gente poderá buscar novamente a região conflitada, né, como mencionei para vocês, que é a região de abertura, né, do dia de hoje e fechamento de ontem, tá? Então, vai depender muito aí do que tivermos, né, nas próximas horas. A gente torce, né, para que haja essa confirmação de rompimento da média e a gente não precise eventualmente, né, pessoal, vir brigar aqui nessa região, né, porque aqui a gente sabe, né, que estamos próximos aí, né, de um nível bastante delicado. A gente sabe que perdendo, talvez esse suporte seja o último, né? Mais importante aí ao que tange, quem sabe, né, a busca aqui pelos 80.650, que é o nosso suporte secundário. Então a gente torce, né, que a gente consiga concretizar, né, já neste momento a confirmação de rompimento para que possamos ir direto aí, né, pessoal, buscar o nosso objetivo, os nossos alvos, obviamente. A partir dali, a gente analisar os indicativos, né, e trazer as atualizações aqui para vocês. Então, basicamente é isso, pessoal. Perdão. Acho que basicamente é isso aqui no gráfico. A gente está em um ponto muito importante neste momento, né? É o desafio rolando aqui, pessoal. A gente precisa dessa condição imposta e nos resta acompanhar o fechamento deste subsequente, né? Havendo aí a confirmação de rompimento, a gente pode ganhar um pouco de velocidade e, quem sabe, já buscar, né, até mesmo aí entre os 90 e os 91. Já para amanhã, né, pessoal? Quem sabe na abertura, né, dos mercados lá fora, né, no cenário, acho que é muito positivo. Quem sabe antes, a gente sabe que durante a madrugada o volume tende a ser muito menor, mas, né, pode acontecer sim, a gente não descarta. Vamos ver, pessoal. Temos aí mais 1h09, né? Vamos ver se o primeiro vem para fechar acima e o subsequente a mesma coisa para confirmar, né, esse rompimento definitivo. E aí sim, pessoal, a gente pode ensaiar uma recuperação aqui do preço, né, em virtude, como eu mencionei, das últimas semanas, né, os vendedores batendo já há algum tempo. Vamos ver se a gente consegue essa façanha. Ou o outro lado da moeda, não havendo essa confirmação, pessoal, né? Aqui está conflitado pelos compradores, provavelmente eles vão reagir. Dificilmente, né, o preço vai varar direto. É óbvio que não adianta uma reação simplista, né? Sem volume, sem candlestick com padrão de força, sem estrutura de preço ascendente, com topos e fundos, enfim. Aí são outros 500, mas acho que ainda temos tempo para poder respirar e, evidentemente, o cenário será colocado para vocês com total transparência, independente para qual lado o preço for. Fechado, pessoal. Então, acho que no gráfico é isso, uma leve atualização para vocês aí, o motivo, né? Acho que ficou bastante claro o cenário, os pontos, né, as possibilidades que temos que acompanhar. E
Vamos ver o livro aqui, se caso alguma informação que a gente trouxe da análise. Ó, pessoal, pelo lado dos vendedores, a gente vê aqui nos 90 mil, já próximo ali, né? Nosso primeiro alvo, quase 14 milhões de dólares posicionados. Então, já tem uma acumulação de lotes total sentido, tá, pessoal? Região dos 90 mil e já na região dos 91 já tem um pouco menos, né? Ou seja, já é um ponto positivo, são aproximadamente 4 milhões de dólares. E aí, mais acima, a gente já vê o livro um pouco mais, né, pulverizado, diluído os lotes. Então, atenção aí, a partir dos 90 mil, já é próximo aí, né, do nosso primeiro objetivo. A gente já se aproxima aqui, né, teoricamente, do nosso alvo, a média de 20 períodos no diário e a máxima de sexta-feira, os 91.200. Então, teoricamente, quem sabe a gente consegue alcançar esses níveis, né, ou pelo menos a mediana entre esses dois níveis citados. E pelo lado dos compradores, pessoal, livro bem pulverizado, né? Aí a gente já vê um pouco mais de acumulação entre os 86 e os 85. Fazendo uma continha de bar aqui, pessoal. Então, um pouco mais aí de 20 milhões de dólares posicionados, né? 86 já é aqui, né, pessoal? Na região conflitada. Então, provavelmente, como eu mencionei, não deve varar direto. Os compradores vão tentar segurar, evidentemente, que perdendo essa estrutura, né, essa sequência lógica, pode azedar a marmita e aí será um Deus nos acuda, né? Então, evidentemente, faz total sentido a acumulação de lotes aqui também, entre os 86 e os 85. E aí, mais abaixo, também o livro bastante pulverizado. Talvez neste momento não faça tanto sentido darmos tanta ênfase. Fechado, pessoal. Acho que é isso. Então, vamos ver se a gente consegue essa confirmação para agora, já para as próximas horas, evitar, né, que haja recusa de preço e a busca novamente por essa região. Quanto mais longe, né, nós ficarmos daqui, melhor será, menos risco, né, evidentemente, de um cenário bastante duvidoso, né, ao que tange a geopolítica, a economia norte-americana, enfim. Vamos ver. A gente fica atento aí e voltaremos amanhã à noite trazendo todas as atualizações, tudo que foi colocado de novo aqui para vocês será passado a limpo em primeira mão. Fechado, pessoal? Então é isso. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. E se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É fundamental para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço e até amanhã.